Quando uma prova chega do ITA para mim, para eu poder resolver ou ver, eu bato o olho na prova e geralmente eu começo assim, vou começar pela questão tal. Aí eu pego um papel e saio tentando resolver. Essa prova, eu bati o olho na prova e fui, letra tal. Letra tal. Eu não tive trabalho. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E aí, Eduardo, tudo bom? E aí, Brunão, beleza? Beleza. E aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eduardo, por que nós te chamamos aqui, né? Porque teve aí, não sei se você ficou sabendo, mas teve aí recentemente, no último final de semana, a primeira fase do ITA. E a gente tem muita gente aí que quer prestar o ITA, que quer saber como o ITA funciona, né? Primeira etapa, o que faz para a segunda etapa. E a gente chamou todos os professores, né, da turma ITA, e a gente está trocando ideia com os professores. E a ideia é os professores darem para nós uma visão sobre a primeira etapa do ITA, como é que foi e tal, e passar também uma ideia de como que a pessoa tem que se preparar para a segunda etapa. Mas eu sei que tem muita gente que não te conhece ainda, então eu queria te pedir para você contar aí um pouquinho da sua história, como que você chegou nessa história de professor de Química para ITA-M. Você sabe muito bem, né? Eu sei, mas nem não sabe ainda. O pessoal, é o seguinte, boa tarde para vocês que estão acompanhando aqui pelo quadro. Eu comecei, na verdade, antes de conhecer o Bruno. Eu sou incorporando e mineiro, obviamente. Mineiro com o pé no Rio ali, mas mineiro. E eu formei em Química em 2007. Comecei logo em seguida a trabalhar em colégios e cursinhos da região. E pegava algumas turmas ali que são turmas pré-ITA, de preparação para o ITA a longo prazo, pegava o primeiro ano, segundo ano ITA para poder começar a preparar o aluno com um foco mais avançado, e tive alguma experiência com alguns alunos de ITA nessa época. Em seguida eu fui fazer, embrenhei pelo mestrado em Química, lá em Juiz de Fora mesmo, e depois fui fazer o doutorado em Juiz de Fora e em Manchester. Fui para a Inglaterra, fiquei um ano lá, fiz doutorado no sanduíche. Quando eu voltei, eu fui direto para Belo Horizonte, morei lá um tempo, onde eu me casei, e fiz pós-doutorado na FMG em Química também. Tudo química teórica. Eu não sou fã de experimento, tá? Não tenho mão para experimento, não tenho paciência para experimento, mas adoro teoria. Então, teoria, matemática, estatística, a parte de pensar a estrutura química, eu fazia. Eu trabalhei com biodiesel, foi algo que me deu muita noção da parte bioquímica também, nessa época. E aí, morando em BH, o Bruno morava em BH também, eu não sabia. Um dia, do nada, chegou para mim um contato, um e-mail. Tá abrindo uma turma ITA agora, um projeto chamado Quadro, e eu vi seu perfil aqui, me achou na internet. E queria te convidar para dar aula aqui pra gente, da turma ITA, que eu acho que você tem um perfil que pode ser o ideal. E eu já tinha essa experiência já, né? E gostava. E aí comecei a trabalhar com a turma ITA nessa época, com o quadro, em 2015, não foi, Bruno? Acho que foi 2015 mesmo. E tô até hoje. Acho que eu sou um dos mais velhos de casa aqui, que trabalha com a turma ITA, e trabalho com Química há mais de quase 15 anos, né? A turma ITA tem um tempinho mais concentrado no quadro. E gosto, eu acho legal, acho um vestibular diferente, vestibular que puxa um pouco mais, que exige que você saiba um pouco mais de química, que você aprofunde um pouco mais em química, e por isso é o vestibular do ITA, não é um vestibular qualquer. E aí eu acho que aqui no quadro a gente tem a capacidade, nesse formato que a gente trabalha aqui de online, de poder até aprofundar um pouco mais usando os próprios recursos tecnológicos que a internet nos disponibiliza, né? De colocar, trazer questões, trazer imagens. Eu gosto de fazer isso nas minhas aulas aqui. Se você acompanha minhas aulas aqui, quem é aluno aqui que está por aí, que acompanha as aulas,
sabe que é assim. Quem não acompanha está convidado a acompanhar a partir de agora, aqui no quadro. Diga, Bruno. Ô, Eduardo, depois a gente vai... Eu não sei como é que você trabalha, eu sei que você tem um Instagram específico para química, né, bem movimentado. A gente tem aqui algumas pessoas assistindo ao vivo e tem algumas pessoas que vão assistir gravado, então como é que é? O pessoal depois, se quiser, pode te mandar pergunta lá no seu Instagram? Pode, é o @tal da química. Tá, vou pedir o João, o João colocou aí, ó. Pronto. Pode mandar. Sou eu mesmo. Instagram. Boa. Tá. Cara, vamos lá. Realmente é isso aí que você contou, né? Você começou aqui em 2015, estava recém-chegado de Manchester, não é isso? Eu tinha chegado, tinha uns 2 anos praticamente. Então, eu tava começando, tava acabando o doutorado e caçando a oportunidade ali em escolas, que eu não conhecia pessoal de Belo Horizonte, né? Eu comecei numa escola, depois fui para faculdades e aí me estabilizei na cidade. Mas Belo Horizonte, quando você começou, você já dava aula nas universidades aqui, né? Eu dava aula na universidade em Itabira, cara, que aí era complicado, que eu tinha que ir todo dia para Itabira de busão. Mas quando você dava aula na UNA? Na UNA foi em 2015 que eu comecei. Ah, entendi. Foi no mesmo ano. Aí, antes estava em Itabira, na universidade que chama FUNSESI, que mudou o nome agora que eu fiquei sabendo. Só que era muito ruim para a viagem. Para quem conhece a estrada que leva de BH a Itabira, não é uma estrada muito calma, não. Então era um pouco puxado. E aí quando eu comecei ali a trabalhar no meio, eu fui pegando mais oportunidades e peguei a manha do meio de Belo Horizonte. Entendi. Mas você também não dá aula só para a turma ITA, né? Você dá aula para quem quer passar em medicina, tanto na USP, no campo, no Enem. No quadro mesmo. No quadro eu dou aula para a turma ITA e para a turma MED. E para a SpaceX, que já acabou a turma que foi anteriormente, né? Vestibular foi mais cedo. E gosto dessa parte de preparação. Eu gosto, uma coisa que é bom pontuar, que eu gosto de preparar a pessoa para alto nível. Então, isso que eu trabalho com eles. Assim, o Eduardo, gente, é meio complicado conversar com ele, porque toda vez que a gente conversa com ele sobre a prova do ITA, ele fala, não, foi muito fácil. E aí tem gente que vai achar assim, ele tá falando da boca para fora, mas realmente, desde quando a gente começou, né, eu lembro que o Eduardo tinha as aulas que a gente fazia de resoluções de questões do ITA e do IN, e é lógico, eu sei que você preparava antes e tal, mas você era um dos que resolvia mais questões por aula. Sempre foi, assim, desde o início. Né? Então, é muito coerente, né? Você achar as questões do ITA fáceis e também... Mas nem sempre é. Vamos pontuar, nem sempre é. Tem umas que, sinceramente, você bate o braço e fala, nossa, vai dar um trabalho isso aqui. E dá, gente. Vocês pensam, o aluno que está vendo aqui, vamos falar, que está vendo agora aqui que fez o ITA, não pense que nós, professores, pegamos o ITA e falamos assim, nossa, isso aqui é fácil demais, 10 minutinhos resolvo. Tem hora que, passa horas, você está lá na prova fazendo em 10 minutos, o pessoal que está aqui resolvendo demora horas para fazer, tá? Então não é assim, não. Tem as suas dificuldades também. Mas então, o que acontece, né, Eduardo? Eu sou muito fraco em química, então eu até falei com o Eduardo aqui antes, assim, gente, na prova de física e de matemática eu consigo dar um palpite, consigo dar uma opinião, mas na de química eu não me arrisco. Aí, Eduardo, o que eu queria te pedir para fazer? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda etapa, como que a pessoa tem que se preparar, o que ela pode esperar, mas eu queria ver se você pode dar uma passada assim nas questões e falando para a galera sobre mais ou menos como que resolve, o nível de dificuldade da questão, se é uma questão que, poxa, tem que acertar para passar para a segunda etapa, que todo mundo que vai para a segunda etapa acerta, né? Toda prova tem aquelas questões que é para acertar. Sim. Tem aquelas questões que são muito difíceis, né, que a pessoa pode até não fazer, porque a maioria das pessoas vai errar. Por exemplo, na prova de matemática tinha uma e na prova de física tinha uma. E tem aquelas questões que são para separar o joio do trigo, né, que tem gente que vai acertar e tem gente que vai errar.
Eu queria que você passasse pelas questões e desse essa visão para nós. Claro, agora. Já até compartilhei a tela com o pessoal para poder ficar mais fácil de acompanhar. Eu analisei isso previamente. Isso, ficou bom demais. Obrigado aí, gente. Bom, o que eu achei no geral da prova? Foi uma prova bem coerente. Então, até na véspera da prova, teve a semana de preparação aqui do ITA, na revisão 100% ITA, que eu participei diretamente com o pessoal, com os alunos, e a gente elencou alguns temas para trabalhar. Então, cinética foi um tema que a gente escolheu para trabalhar, equilíbrio foi um tema que a gente escolheu para trabalhar, que historicamente cai muito, eletroquímica a gente escolheu para trabalhar e não caiu, então fica um ponto da segunda fase que eu comento depois. Então, alguma coisa de bioquímica, a gente falou que talvez cairia e caiu. Propriedades periódicas, tabela periódica, falamos e caiu. Então, teve vários temas que foram bem enquadrados naquilo que era esperado. E, pessoal, não existe bola de cristal, tá? Eu até falei com o pessoal, eu faço as previsões para as questões do ITA baseado no histórico. Então, é uma previsão baseada no histórico que o ITA gosta de cobrar. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. Então, eletroquímica, equação de Nernst, que é famosíssima, aparece direto, não apareceu. Então, vou começar aqui, ó. Voltando para a telinha aqui. A questão 49, que é a primeira questão de química da prova, foi uma questão de titulação, que, na minha opinião, é uma questão de dificuldade média, tá? Por quê? Era uma titulação tradicional, porém, ele pediu o pH no ponto de equivalência. Era uma titulação de um ácido fraco, monoprótico, facilidade de ser monoprótico, muito fácil de trabalhar, com uma base forte, hidróxido de sódio. Você faz titulação tranquilo, o cálculo não tinha nenhum mistério. Só que ao fazer a titulação, você ia ter como produto um sal de base forte e ácido fraco, que é um sal que vai sofrer hidrólise e vai alterar o pH do meio nesse processo, tá? Então, esse era o ponto que tinha que saber. Então, o ponto de equivalência ia variar em função disso. Por isso que aqui não tem nenhum ponto. E achei legal uma coisa, não foi colocado um pH ou alternativa com pH 7. Você ficar assim, vai ser ponto de equivalência 7 porque é ácido e base. Não, depende da hidrólise também. Então, aqui combinava hidrólise com a titulação. Então, é uma questão de titulação, soluções / equilíbrio. Equilíbrio já apontamos na primeira oportunidade já, tá? Dá para fazer, não é uma questão que tomaria muito tempo, só tinha que ter atenção. Mas não é aquela questão dada, né? Não é dado. Mas também não é a questão para a pessoa pular, porque ninguém vai acertar. Não é pulável, Bruno, exatamente. É uma questão que você tem que fazer, só que você vai gastar um tempo para fazer. Ainda mais você tem que fazer um cálculo, não é uma questão direta. Entendi. Essa questão 50 aqui, eu tive a grata felicidade de comentar com o pessoal e fazer na revisão questões de equação de Arrhenius, lei de Arrhenius. E ela apareceu. Linda e maravilhosa aí, ó. Que é uma expressão muito famosa. Você que está no ensino médio, que não fez preparação específica para ITA, talvez não viu, porque não dá nem tempo de citar a equação de Arrhenius no ensino médio, tá? Mas quem se prepara para ITA acaba vendo essa reação. Não tem nada demais na equação, pessoal. E, sinceramente, essa questão era uma questão também média para difícil, tá? De cinética, outro ponto que a gente enquadrou na preparação para ITA. Só que aqui você tinha que trabalhar matematicamente. Era montar um sistema para equação de Arrhenius. Dificuldade aqui, mais matemática do que química. Você tinha que elencar um processo e um processo 1000 vezes mais rápido. Só isso, não é isso? Aumenta 1000 vezes a velocidade. E aí trabalhar com as temperaturas diferentes que ele colocou ali para ver qual que seria a ativação da reação, tá? E ele colocou, eu achei legal que ele colocou várias situações ali, ó, permanecendo constante todos os demais parâmetros. Então, você não preocupa com os demais parâmetros, tá? Eles vão se manter constantes, vão focar só na variação da energia de ativação nessa situação. Então, é uma questão, para mim, era uma das mais trabalhosas, porque matematicamente você tem um trabalho maior, tá? Não era impossível. Essa aqui, Bruno, você perguntou antes, é uma que dá para pular. Na hora que você bate o olho nela, eu vou deixar para depois. Você acha que muita gente vai errar essa questão? Na média geral, acho que sim.
Entendi. Porque ela exigia um aparato matemático maior. Não era nem questão de química, era mais matemática. Era montar um sistema com logaritmo neperiano. Você tinha que abrir aquela equação de Arrhenius ali, botar um ln dos dois lados, aí você convertia para um sistema de equação super tranquilo de trabalhar. Somava as equações, tirava o ln de A, que era igual, não influencia em nada, e ia comparar o K da constante de velocidade com o termo EA sobre RT. A resolução em si não era uma resolução complexa, mas a sacada para chegar na resolução que era complexa, sacou? A sacada é aplicar o ln dos dois lados? É, porque aí você aplica ln, vira ln de K, vai ser igual a ln de A menos EART. Você tira a ativação do termo exponencial. E aí você consegue ver muito mais fácil. Então, a sacada era essa, era a saída. Agora, a resolução em si era mais matemática do que química. Então, talvez fosse mais trabalhosa. Se estou fazendo a prova, encontro uma questão dessa que dá mais trabalho, eu sei que eu vou ter mais trabalho, eu posso pular por enquanto. Eu pularia ela por enquanto. Não deixaria em branco, talvez, mas deixaria por último. Entendi. Essa é uma questão que eu achei legal, bem feita. A 51, eu comentei com o pessoal no finalzinho da revisão ITA, que foi sobre questões de tabela periódica / propriedades periódicas. Achei uma questão muito legal, porque ele não apelou nas exceções, ele foi bem coerente naquilo que é costumeiro de se falar ali. Afinidade eletrônica, energia de ionização, a relação de afinidade eletrônica e ionização com o raio, tá? Então, tudo isso tem uma certa coerência, não foi algo do além. E foi uma questão bem redondinha, assim, bem dentro do esperado. Essa é uma questão, para mim, fácil, tá? Mas eu tenho dificuldade de correlacionar. Então, você pode botar fácil para média, mas é uma questão das questões que foram colocadas eram das mais fáceis. É uma questão, então, que a pessoa, que praticamente todo mundo que passou para a segunda etapa acertou. Possivelmente. Se não acertou, Bruno, a pessoa pode ter agarrado aqui em um ou outro item que pode ter derrubado a pessoa. Mas vamos falar... Só uma questão aqui, né? Uma tradução, o que é agarrar, viu, gente? Que nós somos mesmo, a gente fala eu não sei, eu lembro que na época que eu estava na faculdade, tinha um trote. Eles tinham um trote, que assim, lá no ITA tem muito cearense, né? E o pessoal cearense gosta de fazer zoação com a gente que não é de lá. Aí eles, no trote, eles juntavam todo mundo e falavam assim: bicho, lá em São Paulo, quando você tá no primeiro ano, chama de bicho, pega essa bola aqui e rebola no mato. Só que eles fazem isso perto de um lugar que tem mato. Como é trote, o que a gente faz? A gente pega a bola, sai andando e fica lá no mato rebolando, entendeu? Como se estivesse imitando a Gretchen. E eles fazem isso com todo mundo. Bicho, você é muito burro, não é assim. Bicho, pega essa bola e rebola no mato. E aí a gente fazia isso. Mas por que eles faziam isso? Para integração cultural. Claro. Você sabe o que significa rebolar em determinado lugar lá no Ceará? É jogar. Então, eu tô aqui com um controle remoto. Bicho, pega esse controle remoto e rebola no mato. Significa que eu tinha que pegar esse controle remoto e jogar no mato. Entendeu? Não Garrada, então, vamos traduzir. Garrada é uma situação que vai realmente te deixar preso naquela questão. Isso. Então, aqui em Minas a gente tem esses costumes. A gente vai vivendo e aprendendo. Acontece. Mas essa. Eu vou falar uma coisa também, Bruno. O pessoal pensa muito, não sei se chega para você essas perguntas, você está muito no Instagram, no YouTube. Assim, eu estou fazendo ensino médio básico. Eu consigo fazer questões do ITA? Essa é uma questão que qualquer aluno de ensino médio que seguiu bem, estudou bem, conseguiu fazer uma boa base, consegue fazer. Entendi. Então desmistifica aquele negócio que ITA só cai em ensino superior. Não. Aí. Até agora teve alguma questão de ensino superior? Eu diria que essa da Arrhenius, a equação de Arrhenius, a gente não vê no ensino médio, no geral. Mas logaritmo neperiano vê lá em matemática. Vê. Não, é só a equação. Porque a matemática em si você consegue fazer uma boa. Entendi. Mas a pessoa... Mas tem esse tipo de questão em prova antiga do ITA, lista e tal? Tem. É isso que é legal que eu ia falar agora. A nossa lista aqui que a gente fez, até comentei com você antes da revisão que a gente fez aqui. Na revisão, eu fiz 4 questões de equação de Arrhenius. Que estavam na lista do quadro.
E algumas eram para explicar a equação, inclusive. O que eram os Você- termos da equação? Isso foi quando, Dan? Foi na véspera. Não, foi sexta-feira. Foi na A semana prova da foi prova. domingo. É, Na semana da prova você fez 4 questões dessa aí que equação é, de Arrhenius. que é a que a galera tem mais chance de errar. Dessas, que por enquanto que eu mostrei, sim. Da prova era. Então tomara que o pessoal tenha pegado a revisão. Foi bem direitinho, lento. né? Não, deixa eu te falar aqui entre nós, teve pessoas do quadro, alunos do quadro, que me falaram depois, aquela questão eu matei por causa da aula. Porque o cara viu que tinha, não era igual a questão, não era igual, mas o raciocínio para chegar na questão ele pegou. Então, pessoal, esquece esse negócio assim, a questão é impossível. Cara, o negócio é o raciocínio para chegar na questão. Você teve raciocínios parecidos e consegue associar para chegar na resolução, você faz a questão numa boa. Entendi. Mas vamos lá, vamos avançar então. Então, beleza. Essa tabela periódica, então, é, por enquanto, das mais tranquilas. A 52 é uma questão, eu não vou te falar qual livro, porque eu não lembro, mas existe uma questão dessa em um livro de ensino médio. Eu já vi. Bruno, eu tô falando sério. Eu não lembro qual que é o livro, mas eu já vi essa questão. Essa figura, na verdade, é uma figura que é clássica. Em qualquer livro de química, na parte cinética, você vai ver isso aqui, que é a distribuição de energia. Sempre tem. E sinceramente, os tópicos, as perguntas que foram colocadas em relação a isso eram muito tranquilas aqui. Dá para você fazer uma boa. É uma outra questão de cinética. Então, por enquanto, é a segunda questão de cinética, entre as 4 que a gente já viu, mas do fundamento, da parte teórica de cinética. O que eu achei interessante, no geral, nessa prova do ITA, de primeira fase, que não foi uma prova que explorou muita matemática, muita parte numérica. Teve a equação de Arrhenius, vai ter mais cálculo, que eu vou falar com vocês, mas essa questão especificamente aqui, que foi a questão 52, eu achei uma questão muito legal, muito bem feita, que você conseguiria fazer com base numa análise simples do processo, tá? Com distribuição de energias. O próprio conceito de temperatura te ajudaria aqui a fazer essa questão. Então, a questão fácil, essa questão, quem passou para a segunda fase, possivelmente garantiu essa questão. Eduardo, eu estou anotando aqui. Então quer dizer que a 52 também é uma fácil. É uma fácil. Entendi. As alternativas estão muito claras. Entendi. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar as 5 questões que não vão eliminar a pessoa. Então essa aí está dentro delas, né? Com certeza, 51 e 52 não vão eliminar. As 50 poderia eliminar, só que você deu aula de equação de Arrhenius, então os meninos aqui do quadro Não, o pessoal daqui tá safo, tá tranquilo. Tá safo. Entendi. Não, então beleza, já temos 2 então, vamos continuar. Vamos para a terceira. Essa aqui, para mim, é a mais fácil da prova do ITA. Essa é a questão mais fácil. O Juan falou mesmo que a química estava de boa. O Juan comentou aí? Ele falou, a química estava boa. Quando o aluno fala que tá boa, é porque fala que tá fácil. Sim. Ninguém falou isso da prova de física. Com certeza. Agora, olha só que legal. Falaram que a física estava difícil pra caramba. Não encontrei com o Thunder, não falei com o Thunder até então, mas falaram que estava bem difícil. Você que tava complicado mesmo, Bruno? Tava normal o padrão do ITA. Todo ano aquilo ali, entendeu? A vida é daquele jeito no ITA. Entendi. É química que é boazinha. Olha só, polímeros foi o tema dessa questão, tá? Ele perguntava simplesmente qual era a molécula, o monômero, capaz de fazer um polímero de condensação. Pessoal, é sério. Eu dei aula recentemente sobre isso em uma turma de ensino médio. E comentei, para ter polimerização por condensação, eu tenho que ter 2 grupos funcionais, pelo menos, no meu monômero. Acabou. Já estou fazendo a questão ao vivo. A2 tem 2 grupos funcionais, um ácido e um álcool. A 4 tem um ácido e uma amina. As outras não tem um álcool só ali e tem uma letra lá em cima. Então, dá para linkar um ácido, álcool, um poliéster, e um ácido-amina, poliamida, formando polímeros. Seria a 2 e a 4, letra D. Fica
gabarito. E quer ver? Temos imagens aqui importantes. Ô, João, você consegue botar no ar aquela que eu pedi para você aí? Porque olha só, gente, você vê que o negócio aqui não é, meu Deus do céu, o ITA cobra coisas impossíveis. Eu acho que o pessoal tem até um certo bloqueio, na verdade. Fala assim, é ITA. Você pode reparar, botou ITA na questão, o pessoal já não sabe fazer. Essa questão aqui que está na tela de vocês é da FUVEST. FUVEST. Ela falou assim, os poliésteres são polímeros fabricados por condensação de dois monômeros diferentes em sucessivas reações de esterificação. Ele foi até mais cuidadoso, que ele mostrou que era só a éster que ia fabricar, mas tudo bem. Dentre os pares de monômeros, ele colocou aqui um copolímero, tem monômeros diferentes, que podem formar um polímero. Era a mesma lógica da questão do ITA. Eu tinha que ter monômeros que tenham 2 grupos funcionais por estrutura, para poder linkar as duas pontas e crescer a cadeia polimérica. É a mesma lógica. Então, o ITA colocou uma questão de polímeros que tem como base uma lógica básica de ensino médio. Essa questão de polímeros, na minha opinião, é a questão mais fácil dessa prova. Essa aqui é garantido, você tinha que garantir que você faria, tá? Para poder seguir para a segunda fase, na minha opinião. Então, isso aí que você falou é pesado, Eduardo? Sério? Porque sério? A gente está chegando aqui, ó, a pessoa fez a 53 é uma fácil. Você não falou da 54 ainda. Mas a gente chegou de 5 questões, tem 3 já que a pessoa tem que acertar. A 50, vamos ver a 54, deixa eu pôr ela aqui. Vamos. Mas eu acho que teve uma distribuição assim também, teve um bloco de facinhas para empolgar e depois... A 54 é mais trabalhosa. Ela envolve equilíbrio, que foi um tópico que a gente bateu muito na tecla. Então, só fazer uma conta aqui rápido, ó, que eu comentei com você. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 12 questões, 6 questões nós comentamos desse tema, equilíbrio e cinética, na antevéspera do ITA, na sexta-feira. Foi quando eu falei da equação de Arrhenius, tá? Então, era algo que já era previsível e a gente acertou. Você comentou na semana da prova, então? Na sexta-feira. Ainda tem mais coisa que eu vou comentar aqui ainda, que a gente falou na quarta, um pouco antes. Essa 54 dava um pouco mais de trabalho, mas não era impossível. Você tinha que, na verdade, montar aqui, ele comparou os casos constantes de equilíbrio das duas reações, da reação, em situações diferentes, e pediu a relação do K1 com o K2. Então, era complicada? Não. Era trabalhosa? Sim. Então, no momento de... E você tem que lembrar uma coisa também, né, Bruno? A prova não é uma prova de química isolada. Você tem a física que está lá mordendo seu calcanhar. Tem. Tá mordendo. Ele tá mordendo. Então, mas tem inglês também, que está lá, com 12 questões, que a pessoa pode acertar pouco também. Então, olha só. Então, morde e assopra. Não, então, por isso, se a pessoa ficou muito tempo na prova de física e está com pouco tempo na prova de química, essa é uma questão que talvez a pessoa poderia, na situação de escassez de tempo, falar, vou fazer depois. Mas ela não é ainda aquela impossível. Não é. Porque isso aqui é algo que no ensino médio é muito comum a gente trabalhar situações de equilíbrio diferentes. Em que eu monto... O trabalho uma hora aqui era entender essas variáveis que deu, que é o alfa 1 e alfa 2 aqui, ó, tá? Como é que trabalhava isso na montagem da descrição do equilíbrio, que é algo que eu cansei de fazer em sala com os alunos da turma ITA aqui, que é não decorar fórmula. Esquece fórmula para equilíbrio. Você tem uma situação de equilíbrio, você monta a equação que ele te deu e cria situações. Início do processo, o que reagiu, o que foi formado, o que sobrou, que vai entrar em equilíbrio. A partir disso, você tem os dados para você montar a sua equação de equilíbrio. Dá trabalho, ainda mais que eram 2 situações, eu tinha que comparar as 2 situações. Mas é impossível? Não. Média. Entendi. Uma questão média. Vamos ver 55, então. Nós estamos aqui com
3 fáceis, uma difícil, que é a que você fez na revisão, igual, e 2 médias. Essa 55 aqui, o texto dela e a interpretação dela dá mais trabalho do que de fato ela é. Ela é uma questão que envolve semelhanças atômicas. Ele fala aqui de uma montagem do sistema contendo oxigênio e hidrogênio que vão reagir formando 2 moléculas distintas. No caso, moléculas neutras que seguem o octeto. Seria a água e seria o peróxido de hidrogênio, a famosa aguinha oxigenada. E aí, ele comenta quais seriam as possíveis razões entre as massas de hidrogênio e de oxigênio nas moléculas que constituem XY. Você tinha que pensar, na verdade, nos isótopos estáveis dos dois átomos, do hidrogênio e do oxigênio. A partir disso, montar o esquema. Então, problema aqui, qual o isótopo estável do hidrogênio? Tá? Seria o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2, o deutério. Eu não sei. O trítio não é estável. O trítio não é estável assim. Eu não faço ideia. E o do oxigênio é o 16. Então, a partir... Isso aí tem que saber. Mas olha só, Bruno, é aquela questão da maldade de prova. Na hora que você vai ver aqui as opções dele, ele tem sempre 3 razões para X, 3 razões para Y. Então eu tenho 2 tipos de hidrogênio e um tipo de oxigênio. Eu posso dar 3 combinações, na verdade. Então eu não poderia pensar, na verdade, em fazer todas as combinações de isótopos do oxigênio, todas as combinações de hidrogênio, que eu teria que ter mais opções. Só que assim, o enredo da questão, os primeiros tinham que descobrir quem era X e Y. Não estava tão complicado, porque ele deu muitos dados para você, ele escreveu bem. E a partir daí fazer simplesmente a razão, as possíveis razões, é quase uma questão de probabilidade, na verdade. Quais as possíveis razões entre as massas de hidrogênio e as massas de oxigênio. Teve uma questão no ITA recente, não lembro que ano que foi, ou se foi ITA ou se foi IME, que cobrou espectroscopia de massas, que é um método para você poder separar moléculas a partir das massas delas, ou do fragmento de massa dela. Isso aqui é tipo uma base teórica para você chegar na espectroscopia de massa. Só que ele foi mais raso. É uma questão impossível? Não. É uma questão média pela interpretação e pela execução dessa interpretação. Mas nem matematicamente isso chega a ser uma questão difícil. É uma questão que eu chamaria de média. Essa 55 é média, então. É média. Por algum motivo o aluno pode errar. Mas assim... se for com calma, com tempo, com jeito, ela dá para ser feita. Entendi. E 56. Uma coisa muito importante, Bruno, com o conteúdo do ensino médio ele faria. Então, é a questão padrão ITA, então. Ela tem uma lógica complexa, mas de trabalho, de raciocínio, mas o conteúdo em si é muito elementar. 56 é de equilíbrio de novo, olha que maravilha. É que você falou na revisão. Falei pra caramba. A gente montou casos desse aqui. E essa aqui, Bruno, se eu não estou enganado, ó o que ele fez. Ele deu a equação para você balanceada, deu as quantidades em mol por litro de X2, Y2 e XY, que são reagentes e produtos, deu a constante de equilíbrio e quer saber a concentração de XY após atingir o equilíbrio. Isso aqui é a concentração inicial. Comentei agora mesmo com vocês que equilíbrio você não precisa decorar fórmulas, tem que saber fazer essa interpretação do início, o processo e o equilíbrio. Era aplicar isso aqui. Essa questão, ela pipoca em livro de ensino médio. Na parte essa de cálculo. É fácil, então, Eduardo. Parte constante equilíbrio. Fácil. Fácil, e ela só exigiria conta. Matemática, só. E não é uma matemática complicada. Eu marquei fácil, então. Então nós estamos com 4 fáceis e 4 que não são fáceis. Exatamente. A minha conta aqui. 57. Essa aqui fala de energia de hidratação. Aí você fala assim, pô, isso aí não é um tema de ensino médio. Aí você continua lendo a questão aqui, ó. Vamos ler. Considere que valores maiores de energia de hidratação são observados para íons com menor tamanho e maior carga. Ele acabou de te dar, na verdade, o conteúdo na própria questão. Ele falou que a maior energia de hidratação de um íon vai acontecer para íons com pequena carga, ao pequeno tamanho e grande carga.
Então, qual que é o fator crucial para você comparar a energia de hidratação? Comparar o tamanho dos íons, raio iônico. Raio iônico é o quê? Propriedade periódica. E comparar carga iônica, que tem a ver com a carga que está escrita aqui para você, ó. Mais, 3 mais, 2 mais, 2 menos. Então, é uma questão de propriedade periódica de novo. A segunda de tabela periódica / propriedades periódicas que aparece. Não é uma questão complicada. É uma questão que eu diria que também é nível fácil. O que complicaria aqui? Você ter o bom senso de como varia o raio a partir da tabela periódica. Porque não tem tabela periódica nessa prova, né? Só tem aqueles dados iniciais lá, ó, quer ver? Ó? Você vê aqui como é que aparece no item. Ó. Vem isso aqui, ó. E aqui não tem o raio. Então você teria que lembrar do comportamento do raio na tabela periódica para fazer. Lembrando disso, é uma questão fácil, porque ele te deu o próprio comando ou a guia do que você tinha que fazer no enunciado. Então, eu diria que é a quinta fácil. A 57 é fácil também. Fácil. Então, mas a pessoa que está estudando para o ITA, que levou a sério, que está um ano estudando, fazendo exercício, ela meio que já decorou os principais elementos da tabela periódica, a posição, a família, essas coisas todas. Já. Eu não sou bom de química, mas eu sei que o raio atômico, né, essas negócio de eletropositividade, eletronegatividade, tem uns nomes lá, afinidade eletrônica, não tem uns nomes assim? Que isso aí varia de acordo com a posição do elemento na tabela, tanto na horizontal quanto na vertical. Vertical é família, né? Vertical é família. Ó, pra você ver, eu sou da aula de química. Vou perder emprego. Eu tô brincando. Não, mas por que eu tô falando isso? É para reforçar aquilo que você sempre fala. A pessoa que faz muito exercício, as coisas começam a entrar no sangue da pessoa. Né? Então, e tem outra coisa também que você comentou. Você é bom de física, né, Bruno? Mais ou menos. Era melhor. Já fui bom. Eu já fui muito bom de física, só que eu não trabalho mais com física, eu não tenho. Mas, tipo assim, tudo que você falou de propriedades periódicas, se você usar a lei de Coulomb, você consegue fazer. Eu até explico por lei de Coulomb para não ficar decorado. Se eu tenho um núcleo e um raio muito grande, por exemplo, vamos lá, você vai me acompanhar agora que você vai me ajudar nessa daqui, que essa é a sua área. Vamos ver, vai. Tá um núcleo aqui, ó, e o átomo é muito grande. O elétron está muito longe do núcleo, não tá? O átomo é grande. O último elétron está muito grande. Se ele está muito distante do núcleo, a força de interação, de atração do núcleo com esse elétron é grande ou pequena? É menor. Porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, concorda? Isso. Então é fácil tirar ele dali. Acabou. Ele tem uma baixa energia de ionização. Olha aí, tá vendo? Viu? Tá vendo, gente? E, na verdade, vou te falar mais. Se você pegar toda essa lógica de lei de Coulomb da física clássica e levar para propriedades periódicas, você vai entender perfeitamente todo o comportamento. Até a questão da hidratação, você consegue explicar por isso. Mas isso aí, a pessoa aí tem que assistir a aula, né? Entender. Aula comigo. Né? Que aí dá uma acelerada, sim. Assim, isso aí você tá falando agora da 57. 57, 58. 58, então. 58. Depois você vai querer resolver uma, Eduardo? Vou sim. Então beleza, vamos embora. Então. Eu vou fazer aquela do polímero que eu falei que era boazinha. Posso abrir ela e fazer com mais detalhes para o pessoal enxergar, porque eu falei ela só no papo aqui. Essa aqui agora, a polêmica 58, pessoal, o pessoal achava que eu estava doido, que eu falava que bioquímica podia cair no ITA. Bioquímica tem caído no ITA recentemente, e aí, por favor, atente para uma coisa. Quem monta uma prova, e o Bruno, você conhece o pessoal do ITA mais do que eu, tá? Então você pode até confirmar para mim isso ou não. Mas quem monta uma prova, geralmente monta uma prova baseada naquilo que ela tem mais conhecimento ou que ela mais gosta. O ITA recentemente abriu um instituto de biotecnologia lá dentro.
E não sei se foi uma curiosidade ou se foi uma coincidência, desde então começaram a aparecer mais questões de bioquímica na prova do ITA do que historicamente aparecia, ou de questões bioquímicas. Isso aí eu sei te explicar por quê, então. Por quê? Porque eles querem gente para trabalhar lá com bioquímica no instituto, durante a graduação. Pronto. É simples assim, velho. Todo mundo quer gente boa para trabalhar. E além disso, tem o que eu te falei. Você vai montar uma questão de alguma coisa, você monta uma questão do tópico que você gosta, não é? Ou que você domina mais. Então, óbvio. E essa questão aqui é um exemplo disso. É uma questão de bioquímica tranquila. O ponto mais... Eu diria que ela é uma questão média só por um detalhe. Não é comum aparecer no ensino médio esse termo do item 4 aqui. Ó. O item 1, 2 e 3 é base de lipídios. Base de lipídios e de reações de lipídios. Tá? O item 4, que é o que eu chamo de índice de saponificação, é um parâmetro estequiométrico que se relaciona à quantidade de massa de hidróxido de potássio, de sódio que vai ser usado para saponificar uma massa específica do óleo da gordura. Isso não é algo trivial. Isso você não aparece em todo lugar. É um conceito simples, mas ele não aparece no ensino médio de maneira coerente, tá? Ou de maneira frequente, desculpa. Então, por isso aqui eu colocaria ela como média. Mas, no geral, os outros tópicos são fáceis. Então, às vezes a pessoa podia escorregar na 4. A 3 é a reação de hidrólise básica, que te dá, assim, todo o ensino médio tem hidrólise básica aparecendo. E eu falei muito aqui da hidrólise básica por questões da bioquímica, que eu sabia que podia aparecer e já apareceu no passado recente. A classificação de ácido graxo como saturado e insaturado, origem dele, animal, vegetal. Item 2, um pouco de biologia. Se tu tem uma base boa de biologia, ela conseguia fazer tranquilo também isso aqui, biologia celular. E a questão da óleo ser líquido em temperatura ambiente e gordura ser sólida é um parâmetro geral que você pode constatar. Então, só o item 4 seria mais complicado. Por causa do item 4, eu chamaria essa questão de uma questão média. Não de uma coisa tão fácil. Beleza. Agora, a 59, Bruno. Caiu uma coisa inorgânica, né? Tinha que cair uma inorgânica na parada, só caiu tudo, caiu equilíbrio, cinética, não caiu inorgânica. Ele mandou o seguinte: considere as seguintes afirmações relativas a ácidos. Aí falou aqui, ó, o ácido fosfórico e tal. Então, aqui falou de ácidos inorgânicos, sobre a ionização, sobre a questão da produção de cátions de hidroxônio, que é o H3O+, liberado na água, sobre aumento de condutividade elétrica. Tinha um pouco aqui também de teoria de Arrhenius envolvida, tá? A ionização de ácidos inorgânicos. Então, é uma questão, de certa forma, fácil para médico, porque tinha muitos termos aqui que você podia não lembrar ou não associar. E talvez o item 1 aqui seja o mais difícil. O ácido fosfórico possui hidrogênios que podem ser substituídos por grupos orgânicos para a formação de ésteres. Nem sempre o pessoal vai associar com isso, tá? Então, que tem a ver um pouco com bioquímica. Então, aqui que pegava um pouco mais. Mas então geral, essa questão não é uma questão fácil. Não é, eu diria que ela é média por esse ponto. É o mesmo caso da anterior. Tem itens fáceis, mas tem um item que vai deixá-la na mediana. Ou seja, é uma questão padrão ITA. Padrão ITA. E a 60, que é outra de equilíbrio. Então, metade... Quase não tem equilíbrio, então. Não, ó, a gente acertou na mosca. Metade da prova, 6 das 12 questões, foram tópicos que nós trabalhamos na sexta-feira antevéspera do ITA, na revisão. Só isso. É uma questão... Para os meninos estudar, tem que estudar, gente. Assiste a aula de revisão, o cara vai lá, conta o que vai cair na prova. Não é porque... Eduardo, isso aqui é uma coisa importante da gente entender, que é o seguinte. Tudo bem, eu não sou especialista em química, eu reconheço isso, tá? Mas a gente trabalha com prova do ITA há muitos anos e a gente vai conhecendo a história do ITA. O ITA, tradicionalmente, coloca questões de equilíbrio químico. Tradicionalmente, ele gosta de equilíbrio químico. Por quê? Porque é físico-química,
né? Então, o Ita gosta de fisicoquímica e tal, ele gosta mais de fisicoquímica do que de orgânica. Então, por exemplo, em geral, né? Então, ele gosta de colocar as questões como é que chama aquele negócio de eletroquímica, que esse ano não aconteceu, mas querendo ou não, é um tipo de equilíbrio também. Não aconteceu, né? ainda. Ainda, porque tem para acontecer, né? Ou seja, pode preparar que vem, entendeu? Essa surpresa vem. Agora, por que o Ita gosta de equilíbrio químico? Um dos professores mais queridos da história do Ita, o Weiss, o sobrenome dele era Weiss, da área de química, um dos professores mais queridos e mais admirados, ele era meio que uma autoridade nessa parte de equilíbrio químico. Tem livros do ensino médio, por exemplo, tem aquela coleção do Tito e Canto, que é uma coleção muito boa para aquele aluno que ele não é forte em matemática. Por exemplo, a coleção do Feltro é uma coleção mais pesada, mais densa, né? A coleção do Tito e Canto é uma coleção mais, até fala, né? Química no cotidiano. É uma coleção mais assim, sei lá, eu achei ela mais fácil de estudar do que o Feltro. Eu tentei estudar pelo Feltro na época do Ita, eu não conseguia acompanhar, então eu fui para o Tito e Canto. E no livro 2 de Fisicoquímica, tem lá na parte de equilíbrio químico, especificamente na parte de equilíbrios iônicos, tem uma citação não sei se é do Tito ou se é do Canto, ao professor Weiss. Isso me chamou muita atenção. Quando eu fui para o Ita, a gente tinha aula com a Dora, que era tipo uma discípula do Weiss, né? Hoje ela não está no Ita mais. E eu lembro que eu perguntei para ela, né? E eu falei assim, eu estudei por esse livro aqui e tal, e tinha essa citação do professor Weiss e tal, não sei o quê. Ela falou assim, esse cara aí, um dos autores, não sei se é o Tito ou se é o Canto, ele estudou no Ita até o 3º ano. E saiu para fazer química e tal. Então, o cara admirava o professor, entendeu? Então tem toda uma história por trás disso. Então, o Ita, na prova de física, o Ita gosta muito de mecânica. Na prova de matemática, cai muita função, eles gostam muito de funções, porque precisa para cálculo, né? E na prova de química, essa parte físico-química é muito forte. Por quê? Porque a professora Dora gosta, aproveita muito na parte de foguete, na parte de engenharia aeroespacial. Com certeza. Esse tipo de coisa, o aluno vai aprendendo na turma Ita, e ele vai conhecendo a história, aí ele fala, poxa, equilíbrio químico é importante. Quando eu fiz a prova do Ita, de química, eu lembro que as questões de equilíbrio químico eu acertava todas. Porque eu achava muito legal, entendeu? E aí, equilíbrio químico vem cinética química, porque não tem como você aprender equilíbrio se você não aprende cinética. Não dá, é conjunto. Não dá, né? Eu falo com o pessoal que equilíbrio digamos, é a ciência social das moléculas. Porque se você pegar conceitos de economia, aplicar em equilíbrio, e o vice-versa, dá no mesmo. Porque é o social da molécula trabalhando numa reação. Exatamente. Aí a pessoa que gosta de equilíbrio químico, ela já sabe cinética, né? E ela acaba gostando também, aprendendo mais fácil a parte de eletroquímica. Por quê? Porque tem muito equilíbrio na eletroquímica. Exatamente. E são os temas que você vê que caem com muita frequência no Ita. Bruno. E vai esbarrar em soluções que caem muito também. Que cai muito no Ita. Esbarra em termodinâmica que cai muito também. Ou seja, a pessoa vai aprendendo isso ao longo de um ano, se ela estuda direitinho, com o coração aberto, né? A pessoa, para estudar, para passar no Ita, ela tem que ser igual aquela pessoa apaixonada, que está em busca de um grande amor. A pessoa que está em busca de um grande amor, ela sai, ela vai no curso de inglês, ela vai na festa, ela vai na escola, com um olhar aberto para todas as pessoas, assim, em busca de um novo amor. Ela acha todo mundo legal. Aquela pessoa que é lenta, que não gosta, não sei o quê, ela vai estudando assim com a reserva, se eu não gosto, não sei o quê, vou pegar. Aí ela não passa. Uma coisa que eu acho que quem vai fazer isso tem que ficar bem focado é ser realmente obcecado com a ideia. Não é nem ser esforçado, é ser obcecado com a ideia. Tipo assim, eu vou entrar nesse lugar, vai ser agora ou vai ser daqui a pouco, mas eu vou entrar. Isso te dá outro ânimo, porque se você está obcecado com uma ideia, você vai correr atrás dessa ideia por
quanto for preciso. É a pessoa que encontrou o amor verdadeiro. Exatamente. Né? Faz tem gente que eu sei que viaja, atravessa oceanos. Fala assim, eu vou, mas eu volto para me casar com vocês. Conhece alguém assim, Eduardo? Isso. Tá aqui do lado. Isso. 2 vezes. Não foi só uma. Aí tá vendo? Mas vamos continuar aqui. Você falou de todas as questões? Falta só a última agora que eu não comentei. A gente parou. A 60, Bruno, é uma questão que você encontraria essa questão no livro de ensino médio também. Tá? Esse padrão de desenhos aqui, eu não lembro qual ano, mas se você pegar uma FUVEST antiga entre 2007 e 2012, 2005, 2012, vai ter uma questão muito parecida com isso aí. Ele está buscando, na verdade, entender a representação do equilíbrio de uma reação por meio desses quadradinhos. E aí você teria que comparar, ele pede para comparar temperaturas, comparar os Kcs. O que complicaria um pouco essa questão aqui é você esbarrar nessa questão das temperaturas, temperatura ser maior ou ser menor, de acordo com o padrão de figura apresentado, entender um pouco da parte de deslocamento de equilíbrio. Ele não coloca... fala que ele é esotérmico, então é mais fácil, tá? Ele falou que ele é esotérmico, nem tinha visto isso aqui. Se ele é esotérmico, você tem que lembrar um pouco de deslocamento de equilíbrio, deixa ateliê. É uma questão que ela é trabalhosa, você tem que testar as alternativas, na verdade, só que não diria que é uma questão difícil. Pelo trabalho, ela é média. Pelo conteúdo, ela é fácil. Média. Então vamos chamar de média. Beleza. Questão padrão item, então. Padrão item. Essa aqui é bem padrão. Então, sabe o que fez lembrar, Bruno? Eu comento com os alunos, desculpa interromper, os alunos daqui, eu comento muito com eles da turma ITA, que o ITA bom era o ITA old school. Você pega as questões ITA de 2007, ITA 2005, parece que ele voltou para casa, o ITA, entendeu? É aquele ITA que tem questões de ensino médio, mas que te fazem pensar. Não é só você ir lá e decorar o conteúdo e marcar. E o nosso trabalho aqui como professor é justamente fazer você aprender a pegar os tópicos da questão e aplicar, sem complicação. Então, uma prova que eu achei muito boa, muito boa. Então, a gente teve aqui a 50, é a questão que você elegeu assim, para a pessoa não resolver, que talvez é mais difícil. Se for o caso, não resolve, né? Mas aí a gente tem 5 questões fáceis, que tem que acertar, ou seja, para não ser eliminado. Sim. E aí as outras são as médias, que vão separar o joio do trigo. E que, pelo que você falou, Eduardo, né, pelo que você falou, são questões que a maioria delas, você não falou diferente nenhum, estão todos ali no livro de ensino médio. Sim. E a questão difícil é a questão que você resolveu na revisão. Sim. Parecidíssimo, não era igual, mas bem parecido. E eu comentei muito da equação, né? É aquilo que você falou, não é a questão nem só de você resolver a questão igual, mas de comentar e de dar as ferramentas sobre aquela questão para que a pessoa possa fazer. Isso a gente conseguiu trabalhar bem, trabalhou bem mesmo. E o que você está vendo aí para a segunda etapa do ITA, Eduardo? Fala para nós um pouquinho, qual que é a sua visão sobre a segunda etapa? Então, quer que eu seja sincero mesmo? Sem filtro nenhum? Vai, Eduardo, sua visão da primeira etapa sem filtro. Como você compara essa prova com as demais? Sem filtro. Muito fácil. Muito fácil. Foi muito mais fácil que a prova do ano passado, por exemplo. Do ano retrasado. Por isso que o Juan falou que estava boa, talvez. Eu vou te dar um aspecto, o pessoal às vezes não entende, nós professores aqui, como é que seria, como é que a gente faz, né? A Bárbara falou, pelo amor de Deus. Todo mundo pediu sem filtro. Então, ótimo. Emily também, o Vitor, o Juan. Pessoal, quando uma prova chega do ITA para mim, para eu poder resolver ou ver, eu bato o olho na prova e geralmente eu começo assim, vou começar pela questão tal. Aí eu pego um papel e saio tentando resolver. Essa prova, eu bati o olho na prova e fui, letra tal. Letra tal. Eu não tive trabalho. Então, digamos que eu não resolvi tudo assim, tá? Mas eu resolvi umas 6 ou 7 questões sem pegar no papel, lendo e analisando as questões, os tópicos direto. Então,
Você vai falar assim, mas o professor falando que a prova está muito fácil, é muito tranquila, você pode falar, você sabe tudo já do negócio, primeiro que eu não sei tudo. E segundo que nós também passamos aperto para resolver questões do ITA. Obviamente, tem questão que é mais complicada. Então, eu estou comparando o meu trabalho em anos anteriores, que foi um trabalho bem maior, demandava mais tempo, com desse ano, que foi um trabalho muito menor. Mas assim, você fala assim, essa prova, então isso é ruim ou é bom? Isso é muito bom. Aí você fala, mas mais gente vai conseguir mais pontos. Pessoal, tem uma coisa que é tipo, sabe essa questão que eu coloquei para vocês aqui, ó? Deixa eu voltar até nela rapidinho. Vou usar a própria questão do ITA para explicar o vestibular do ITA. Essa questão de cinética aqui, a curva 1, que você está vendo aí na tela, você está vendo na tela já, né? A curva 1 é uma prova difícil. Então, o eixo X é a nota. Nota baixa, média baixa, muitas pessoas com a média baixa e pouquíssimas com a nota de corte. A ativação será a nota de corte aqui. Pouquíssimas passando a nota de corte. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Porque isso não filtra, não seleciona de fato o estudante que tem uma base para seguir. Às vezes o cara deu uma sorte, ou o cara sabe, tá muito dominando o assunto e consegue fazer bem a prova. E a maioria, por não ter um domínio de um tópico ou outro, não consegue passar. Então, isso é ruim. A prova, que seria a curva 2 ali agora, foi mais próximo de agora, eu tenho uma média um pouco maior, o ponto mais alto aqui seria minha média, a média um pouco maior, tá? Próxima média um pouco maior. E eu tenho mais pessoas, por isso eu consigo ultrapassar a nota de corte. Então eu consigo fazer um filtro assim, não um filtro muito rigoroso, mas um filtro que pega quem tem alguns domínios básicos para seguir para a segunda fase. Quem tem alguns domínios que não tem alguns domínios que não são compatíveis com a segunda fase de ITA. E eu filtro agora. Então, essa prova filtrou domínios básicos de química, de domínios de quem não tem domínio básico de química em alguns aspectos que o ITA exige. E aí, emendo para falar da segunda fase. A segunda fase vai ser como, na minha visão? Se ele fez agora um filtro inicial leve, a segunda fase ele vai tender possivelmente a fazer um filtro um pouco mais rigoroso. Você pode esperar que vai ser uma prova muito difícil? Não acho. Mas é uma prova coerente. Porque não adianta também eu fazer um filtro agora muito leve e depois, na segunda fase, atropelar com uma prova com nível muito acima. Mas alguns aspectos você pode esperar na segunda prova, sim. Na segunda fase, sim. Posso falar disso agora já, Bruno? Então, que vai cair. Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Você está falando assim, a primeira etapa foi mais fácil do que de costume. A segunda eu selecionei pessoas que têm uma média de conhecimento legal de química para passar para a segunda fase. Entendi. Não fui tão rigoroso assim. Não foi tão rigoroso. A segunda etapa, se eu fosse apostar, eu apostaria numa prova mais seletiva. Que vai fazer a média encurtar um pouco mais. Só que não tão seletiva. Porque senão não faz sentido você fazer uma prova que tem um corte tão grande no início e depois cortar tudo. Então, o nível vai subir. Você pode ter certeza que o nível vai subir, mas não é um nível subir, meu Deus, estou desesperado, não sei o que fazer. Pode ir com calma. Você pode contar o que vai aparecer nessa prova. O que você acha que vai aparecer, Eduardo? Então, vamos lá. Eletroquímica não apareceu. Todo ano aparece eletroquímica. Não apareceu eletroquímica esse ano, na primeira fase. Então, na segunda fase vai ter eletroquímica? Eu diria que é certo, praticamente, tá? Senti falta também de propriedades coligativas. Costuma aparecer, costuma não aparecer, mas senti falta. Pode aparecer na segunda fase. Questões envolvendo soluções, titulação, operação com soluções. Tem um tempinho que não aparece. Acho legal para que caia na segunda fase. Orgânica foi sutilmente, apareceu de maneira muito sutil na questão de bioquímica, que falava de hidrólise básica, e na de questão de polímeros. Eu espero alguma coisa de isomeria, ou alguma isomeria com estequiometria, ou alguma reação orgânica com estequiometria na segunda fase, pode aparecer.
Esses cálculos estequiométricos associados em várias situações é bem possível. E equilíbrio de novo, e cinética de novo, porque eu acho que isso aí não vai deixar de cair, não, tá? Outra coisa que tem um tempão que não cai, cara, que eu acho que isso aí não é uma aposta, é mais uma aposta mesmo, não é um processo coerente de análise aqui com base no que caiu ano passado, mas tempão que não aparece de um jeito legal, que é modelos atômicos correlacionando com a parte de quântica. Não quântica devaneio, tá? Mas com a parte de cálculo de energia. Caiu um tempinho atrás, não lembro quando foi, não foi tão longe não, mas não apareceu tanto desde então. Então, essas coisas podem vir a aparecer na segunda fase do ITA, acho que é bem coerente, só que o campeão vai ser eletroquímica. Eletroquímica, você tem praticamente certeza que vai cair. E se bobear com equilíbrio, né, Bruno? Com equilíbrio vai cair com certeza. Se bobear com equilíbrio, né, por cima. Agora, as duas juntas. Eduardo, eu não pode ser, porque eu não entendo de química direito, mas eu não vi assim. Você falou lá na primeira parte, teve uma questãozinha de química orgânica, mas será que não cai uma reação orgânica pesada na segunda etapa, não? Pesada? Não. Acho que não. No ITA, não. O ITA não gosta. É mais cara de IME. O IME gosta de enlouquecer, né? Se cair uma reação orgânica no ITA, que pode aparecer, é uma reação daquelas mais tradicionais, uma substituição, uma adição dessas clássicas, até envolvendo aspectos de equilíbrio, pode aparecer. Estequiometria, você acha que tem espaço por uma questão só de estequiometria? Só tem, mas eu acho que seria mais legal mesclar. Tem tanta coisa legal, porque você não é da área de química especificamente, você é engenheiro. Mas os piores laboratórios que você tem para fazer são de orgânica. A parte de cálculo em orgânica é chatíssima. Porque quando você faz uma reação orgânica, você gera milhares de subprodutos. Então tem impureza para lá, impureza para cá, rendimento, separação, separa uma vez, separa duas vezes, filtra, destila, purifica, cristaliza, aí separação de mistura, você bota estequiometria, soluções, tudo você pode colocar no laboratório de orgânica. Então as reações orgânicas têm esse viés de poder ser muito facilmente trabalhadas do ponto de vista quantitativo também, não só qualitativo. O qualitativo o IME gosta mais de orgânica. Eu acho que o quantitativo o ITA pode explorar um pouco mais. Entendi. E, Eduardo, deixa eu ver que horas são. Tem um tempinho ainda. Tem uma questão aí que você quer resolver? Tem, vou fazer aquela que eu falei que a facinha, que eu fiz muito rápido, que nem deu para fazer, nem deu para explicar com calma o porquê da resposta. Quer fazer na mesa digitalizadora? Vou, estou copiando aqui já para colocar no esquema para vocês. É a 53, que eu achei uma grata surpresa essa questão, na verdade. Você gostou muito dela? Legalzinho, muito legalzinho. Deixa eu compartilhar agora aqui. Então é o seguinte, pessoal. Essa questão foi daquelas que eu achei das mais fáceis dessa prova e tem um motivo para isso. Ele te deu os compostos, que são monômeros, e falou quais os compostos ou qual dos compostos acima formam comumente polímeros de condensação. O que era a chave da solução? Um polímero de condensação, para começar a brincadeira, ele é um polímero formado por reação de substituição. Então, geralmente, tá? Não é regra, mas eu vou ter uma reação que vai liberar um subproduto para mim. Então, nesse processo, eu já excluiria de cara a número 1, porque alcenos ou alcinos geralmente sofrem reação de adição. Eu quebro a dupla de maneira radicalar e uno um dos meus queridos e amados monômeros ao seguinte, tá? Então aqui sofreria adição, não pode ser. Só de sacar isso, a A e a B tá fora, porque a fala dá 1, que não pode ser de jeito nenhum. Aí vamos ficar lá entre a 3, a 2 e a 4. Para ser condensação, você fala assim, aqui tem álcool, ele pode reagir um álcool com outro. De fato, um álcool reage com outro álcool, né? Vamos supor aqui, tem um álcool bonitinho aqui, tem um álcool bonitinho aqui. Pode acontecer reação? Lógico que pode. Eu posso ter um ataque eletrofílico aqui
nucleofílico, desculpa, formar água, a água sair como subproduto e eu vou obter a coligação de uma cadeia com a outra, formando um éter. Só que acabou. Porque se esse cara reagiu com outro cara aqui, eu vou ligar uma ponta na outra e acabou. Aqui não vai ligar, porque aqui não tem outro grupo funcional. Então, a essência é saber que para ter um polímero de condensação, eu tenho que ter, no mínimo, 2 grupos funcionais por monômero. Não tem que ser grupos iguais, podem ser grupos diferentes, como é o meu caso aqui. Então, nesse caso, a 2 está fora, a 3 está fora. Sobrou a 2 e a 4. A 2 tem um grupo álcool e um grupo carboxílico. Álcool e ácido carboxílico reagem. Imagina que tem vários monômeros desses um do lado do outro. Então, esse cara aqui vai reagir com o grupo álcool do outro monômero e esse cara aqui vai reagir com o grupo carboxílico. Então, eu vou crescer a cadeia para os dois lados. E nesse processo eu formaria, só para você ter noção aqui, um poliéster. Eu formo um éster e libero água como subproduto. Então, a 2 está dentro. E aí, a 4, se a 2 está dentro, não pode ser então já não pode ser a C e já não pode ser a E. Já tem a resposta, né? Só pode ser a D. E a 4 é a mesma coisa. A 4, inclusive, eu vou te falar o que é o 4 aqui. Agora que eu reparei, não tinha nem notado isso. O 4 é um aminoácido chamado glicina. Aminoácido forma polímeros? Sim, proteínas. São polímeros de aminoácidos. Como é que o aminoácido se liga formando uma proteína? Ele faz, então tem um pouco de bioquímica aqui também. Ó. Ele vai ligar o grupo amino, ou grupo amina, a um grupo ácido adjacente. E o grupo ácido vai ligar a um grupo amina adjacente, estendendo a cadeia de maneira contínua, formando uma poliamida. Pronto. Então, aqui, tanto na 3, tanto na 2 quanto na 4, eu tenho polímeros ou compostos que podem formar polímeros de condensação. Letra D, numa boa. Uma questão muito legal. Bem feita. E aí, Bruno, gostou dessa daí? Eduardo, eu não entendo direito, né? Então eu fico meio boiando. Eu ia brincar que até você faria. Não, eu acho que se eu tivesse tido aula, né, com você, tivesse feito os exercícios... Tivesse visto as aulas aí, você fazia numa boa. Se eu tivesse feito os exercícios de fixação da... Peraí que eu mudei a câmera aqui. Vou tirar aqui. Feito os exercícios de fixação da plataforma e tal, eu acho que eu conseguiria fazer, né? Você falou que é fácil, né? Se tivesse a lista de polímeros, você faria. Ah, então eu faria. Pô. Certeza. Mas eu lembro que na época que eu estudava, eu sabia essas funções todas aí. Você falou amina, teve outras que você falou também. Eu sabia essas coisas, entendeu? Direitinho. Aí eu gostava até, mas com o tempo, poxa, eu estudei química para passar no ITA, estudei uma química lá no primeiro ano do ITA, mas que era uma química diferente do cursinho, né? Sim. Cara, bem, eu nem sei explicar direito. Mas e agora, Eduardo? A gente está aí há poucas semanas da segunda etapa do ITA, né? Praticamente 3 semanas. O que você recomenda que um aluno deve fazer, né? O que passou para a segunda etapa? O que você recomenda que o aluno deve fazer de hoje até o dia da prova do ITA? Segunda etapa, mais especificamente química. A preparação para o ITA é uma maratona. Então, ninguém chega na maratona, vai caminhando todo o processo, né? Chega no final, resolve fazer os últimos quilômetros no ritmo de 100 metros. Então, você manteve um ritmo de corrida durante todo o ano, então você vai manter o seu ritmo de corrida. Ou até dar uma respirada, tomar uma água, segurar, se já adiantou um pouco o processo, vai com calma. O que eu quero dizer o trabalho que você tinha que fazer já foi bem feito. Você já tem uma base que te permitiu passar para a segunda fase. É para jogar tudo pro alto? Não. É para desesperar? Não. Então, assim, eu
recomendo que você mantenha um ritmo de estudos, mas não um ritmo de estudos alucinante, perdendo horas de sono, coisa do tipo. Durma bem, coma bem, faz exercício físico. Não sei se você gosta de fazer, mas você pode sair para caminhar, sair para passear, sair para correr, fazer musculação, fazer uma natação, ir para a praia se morar perto do litoral, e combinar essas atividades. Você gosta de jogar jogos online? Eu adoro jogar Fórmula 1 e Flight Simulator, por exemplo. Então, quando eu estou muito atarefado, eu sempre tiro um tempinho para poder fazer essa diversão, me espairecer. Isso ajuda muito, tá? Eu lembro muito bem que na época de faculdade, vou contar um caso para vocês agora aqui. Eu, como diria em Minas, um caos. Tinha várias vezes que chegava no final de semana fazendo listas de cálculo 2. Eu tinha um professor muito bom, que era um russo, que deve estar dando aula até hoje ainda. Ele era muito bom, muito rigoroso, mas muito bom. Desenhava muito bem, adorava a aula dele. Ele passava listas com 2 exercícios para o final de semana, geralmente. E eu falava assim, 2 exercícios é coisa mole, né? Mas é cálculo 2. Eu lembro que eu começava à tarde, no sábado, fazer a lista. E por vezes eu ia das 2 até as 5 horas da tarde no mesmo exercício e não encontrava a solução. Eu até fazia, só que chegava num ponto errado, ou chegava num ponto que não conseguia andar. E eu ficava batendo cabeça naquilo, até um ponto que eu falava assim, quer saber uma coisa? Esquece, vou parar um pouco. Aí eu ia saía, jogava bola, fazia alguma coisa, voltava de noite, ou saía com os amigos, voltava de noite 10 e pouca, 11 horas. Aí tava escovando o dente, às vezes vendo material assim, e falava assim, peraí, eu não tentei fazer isso aqui. E aí eu descobri o poder do descanso. Porque muitas vezes eu, em 10 minutos, conseguia resolver um exercício que eu ficava 3 horas para fazer. Porque eu espairecia, arejava a minha cabeça, via outras saídas, pensava em outras coisas. Quando eu voltava com a mente limpa das ideias pré-concebidas que eu tinha criado para resolver aquele exercício. Então, nessa hora, eu acho que a mesma coisa para você. Estude, mas se você começar a ficar muito, como se diz, bitolado, focado demais, sem render, tire tempos para você parar e respirar. O que você vai fazer nesse tempo é muito pessoal, mas faça algo que você goste e que faça bem para você. E, por favor, durma bem. Dormir é um remédio e tanto. E é gostoso ainda por cima. Então, aproveita para poder dormir, aproveita para poder descansar, estude os pontos que você acha que tem um pouco mais de necessidade. Eu sou fãzaço de estudar de véspera. Eu sempre me dei bem com estudos de véspera. Eu sempre consegui arrancar informações muito importantes do estudo de véspera. Então, estude da forma que você achar melhor, mas sempre preservando você dessa última prova, que é a segunda fase. Eu vou estar aqui, junto com o quadro, para fazer a revisão da segunda fase com vocês. A gente já começou a revisão IME segunda fase, vai ter a revisão ITA segunda fase, e tomara que mais situações como essa da equação de Arrhenius apareçam, que eu possa dar uns insights muito poderosos para você poder chegar na prova e falar, nossa, eu vi isso ontem, e poder fazer isso com muito mais tranquilidade. É isso, Bruno. Eduardo, muito bom, muito obrigado. Obrigado a você, cara. E de nada, que isso. E isso aí que você falou é o famoso modo difuso e modo focado, né? Tem nome? Eu não sabia que tinha nome. Tem uma neurocientista, acho que ela chama Débora Ockley, Bárbara Ockley, que ela fala sobre isso, né? Que, por exemplo, sabe quando a gente está ali, a gente esquece a chave onde guardou e lembra durante o banho? Sei, acontece muito. Pois é, o que acontece? O nosso cérebro, ele fica trabalhando nos bastidores enquanto a gente está olhando outras situações, entendeu? Então, até uma estratégia que a gente usa muito para fazer prova, que eu aprendi há muito tempo, sem saber porquê, depois eu fui entender, é isso. Em vez de você fazer a prova e ir fazendo, né? Isso para um estudante, né? O professor é diferente. Você ir fazendo, porque o estudante tem toda aquela questão do tempo, né? Dele ir fazendo a prova na sequência, o ideal é o estudante separar um tempinho, 5 minutos ali no início da prova, para fazer um scan da prova, para o nosso cérebro assimilar, e quem estudou, obviamente,
tem no cérebro os padrões associados às questões. E aí o cérebro vai trabalhando nos bastidores e vai resolvendo. É muito comum quando a gente começa a fazer uma prova, chega no meio da prova, a gente consegue resolver questões que a gente não sabia, não tinha entendido nem o enunciado, né? Por quê? Porque o nosso cérebro fica trabalhando o tempo todo. Eu sempre fiz isso e não sabia, cara. Pois é. Legal demais. Deixa eu ver o nome dela aqui. É Bárbara Oakley. Bárbara Oakley. Bom saber. Até Ela fala depois sobre isso. Mas, Eduardo, muito obrigado, né? Que você continue firme aí no seu propósito, ajudando os meninos com os conhecimentos de química. O João vai colocar aí de novo o seu Instagram para o pessoal poder tirar dúvidas, né? Entender, aprender mais sobre química. Você tem um Instagram onde você compartilha conhecimentos de química. Sim. Então, muito bom. Agradecer a sua participação e desejar tudo de bom para você, tá bom? Na revisão, na sua vida. Obrigado, Brunão, pela oportunidade de estar aqui falando contigo hoje. Sei que deu a oportunidade lá atrás para mim, né? Então, tamo junto aí, trabalhando. Vamos nessa. Estamos aí trabalhando para melhorar a educação do nosso país. Que assim seja. Tá bom. Um grande abraço. Obrigado, aí, Bruno. Obrigado, gente. Um abração para vocês aí. Meu nome é Gabriel Tostes, eu sou de Brasília e eu passei no ITA. Quando eu entrei no ensino médio, que eu resolvi entrar no site do OBM. Aí eu pesquisei e tal, e eu me interessei muito pelas Olimpíadas. Muita gente que queria Olimpíada também estava linkado com o ITA. Muita gente que, sei lá, medalhista de OBM estava entrando no ITA, aí eu pensei, se todo mundo bom aqui querendo deve ser uma coisa boa. Aí foi assim que eu comecei a conhecer o ITA. No segundo ano do ensino médio, basicamente Olimpíada de Matemática, foi lá que eu consegui minha primeira medalha. Aí no terceiro ano, que foi quando eu decidi começar a ITA de verdade. Aí eu foquei em física, química, que era meu fraco, não sabia nada disso. Sabia só matemática. Medalhista de Olimpíada geralmente passa no terceiro ano do ITA, né? Terceiro ano do ITA. Só que eu lá não passei. Não sei, acho que eu tinha me convencido que eu sabia toda a matéria e que não tinha como mais fazer nada. Eu nem sabia pra onde ia e acho que essa foi a maior dificuldade toda. Tipo, me convencer que eu conseguia, tipo, fazer mais. Que pra mim tinha acabado no meu máximo. Senti um pouco derrotado, né? Tipo, parece que eu não... sentia que não era pra mim. Aí no outro ano de cursinho, eu comecei, me matriculei de novo, mas aí já era outra motivação. Pra mim, sei lá, ia uma aula por mês, assim, às vezes. Voltei a estudar quando eu peguei no Facebook, aí tinha a prova de bolsa do quadro. Aí eu fiz a prova de bolsa do quadro e, mais tranquilo assim em casa, não tava muito afim de ir pra aula nem nada, comecei a voltar a estudar tudo em casa. Eu consegui ver que eu podia voltar a estudar para aquilo ali de novo. Eu fui sentindo que eu tava evoluindo. Aí eu fiz simulado, fiz tarefa e aconteceu que eu não passei de novo. Aí foi a cartada final, vamos tentar mais um ano e se não der, não deu, né? Porque eu queria ir, né? Nesses todos os anos eu passei no IME e não queria ir, não era pra mim. O meu lema principal de todos era, tipo, eu odiava química de todos os jeitos. E física também é a mesma coisa. Aí que eu comecei, tipo, a tentar me divertir com isso, eu vi que, cara, dá pra gostar aqui, né? Dá pra gostar um pouco. Foi quando eu me diverti na matéria, tipo, larguei de trás, tipo, todo o preconceito que eu tinha com química. Aí, como eu comecei a gostar, eu vi que, tipo, eu fui sentindo que eu tava evoluindo. Fiz todos 6 meses em casa, estudando muito, e chegou no final do ano e consegui passar finalmente. Aí eu fiquei feliz, né? Tipo, demais, porque parece que consegui uma vitória que pra mim já aceitei que era derrota, que eu não ia aprender nunca. Minha mãe e meus pais sempre, tipo, eles nunca desistiram de mim. Tipo, mesmo eu achando que, tipo, às vezes, assim, eu tô aqui focando pro vestibular e querendo estudar muito por mim mesmo, minha mãe ainda ia lá e dava um empurrãozinho mais ainda. Tipo, quando eu tava querendo parar, ela ia lá e ajudou totalmente. Não deixou eu parar de estudar de jeito nenhum. E com certeza tem uma parte enorme, tipo, de minha aprovação, todo o suporte, minha irmã também, meu pai também, todo mundo foi dar um suporte imenso lá em casa pra mim e, tipo, com certeza esse ambiente ajudou muito. Acho que o Gabriel de hoje entendeu que, tipo, que ITA, tipo, não é só uma matéria. Não sabia o resto e achava que era só matemática. Aí foi quando eu aprendi que, tipo, eu tinha que estudar as outras duas que eu consegui, de fato, vir uma nota boa na média, né? Uma hora, quando você perceber que é só estudando mesmo,
que, tipo, não existe isso de, eu cheguei no meu máximo. Se você for, tipo, der o gás final, você vai conseguir.